para estar junto. Foi muito legal. Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia aí, Lucas 10. Versículo 38. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, quem? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, declare após mim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus querido, maravilhoso, bendito, soberano, excelso, sublime e majestoso, glorificado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a interpretá-la e interpretar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, maniato valente, envia a tua miríade celestial de anjos adoradores, guerreiros, inunda esse lugar com a tua presença, que essa noite seja uma noite de quebrantamento, de conserto, de salvação, de edificação, para a glória do teu nome. Eu oro a ti agradecido, no nome bendito e maravilhoso de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Estamos vivendo na era da distração. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que nos fins dos tempos seria exatamente como nos tempos de Noé. As pessoas estariam distraídas, estariam casando e se dando em casamento. É uma alusão à festa, e festa, e mais festa, e mais festa, e mais festa, e distração, e mais distração. Então eu queria, à luz desse texto, falar alguns perigos da distração. Acho que está dando para ver, né? Porque não é novidade para ninguém. A frieza tem tomado o coração de muitas pessoas, mas não é porque as pessoas são más, são ruins, perversas. É porque elas estão distraídas. Recentemente, isso não é a primeira vez, uma mãe esqueceu o seu filho dormindo de 3 anos dentro do carro por 10 horas. Quando ela se lembrou do filho, ele já estava morto. Um outro pai esqueceu que o filho estava no carro e foi trabalhar. E o bebê ficou exposto ali no carro, no sol. Você sabe que carro fechado vira um forno. E a criança morreu, desidratada. Pais que amavam os filhos, eu não tenho dúvida que eu não acredito que eles foram negligentes, que eles pensaram em algo tão perverso, tão sórdido, tão maligno. Mas isso aconteceu por uma simples palavra: distração. Algo que fugiu da sua rotina, eles se distraíram e esqueceram a criança no carro. Nós não temos noção do perigo que é uma distração em um tempo de guerra, um tempo belicoso como o nosso. Nós estamos de fato numa guerra espiritual muito grande, onde o fim está se aproximando, e uma das principais estratégias do inimigo é seduzir as pessoas com distração. A distração para tudo. Há pessoas que estão se escravizando através das betes da vida. Podia ter outro nome, nossa irmã Bete. As betes normalmente são pessoas legais, não é? Não é verdade? Eu não conheço uma Bete ruim, não é? Alguém conhece alguma Bete ruim assim? Não. A única que eu conheci ruim quando eu via novela há muito tempo era a Odete Roitman. Mas não é Bete, né? Pronto. É só provando que Bete é legal. Então, até porque Bete no hebraico tem a ver com casa, né? Bet-Lehem, casa do pão. Você está aqui ou não? Mas voltando aqui o texto, isso aconteceu com Marta. Jesus chega à casa dela. Quem chega lá? Jesus. Irmãos, o Deus encarnado, o Messias, o Mestre, humanamente falando, o Rabi, um homem de sabedoria, de autoridade, de conhecimento. Essa altura já era muito conhecido, inclusive pelos seus milagres. Mas por alguma razão, Marta ficou entorpecida. E quando eu falo de estar entorpecida, é estar distraída. E quando a gente pensa em distração, distração é tudo aquilo que te puxa para longe do teu propósito, para longe da tua missão, para longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto a tração te empurra para o seu destino, a tração te leva para o seu propósito, a tração ajuda você a cumprir a missão. Quando você anula a atração, porque o diz tem a ver com separar, com puxar para o lado oposto. Então, se por um lado a atração te leva para o teu objetivo, a distração rouba o teu propósito,
rouba a tua atenção. E muitas pessoas boníssimas, inteligentíssimas, estão vivendo distraídas. Há muitos tipos de distrações que a Bíblia inclusive apresenta. E não precisava nem de celular, Netflix, YouTube, internet, nada disso. O texto, Jesus fala de um homem que estava tão distraído em adquirir coisas, que ele estava preocupado: como é que eu vou, onde eu vou colocar a minha próxima colheita? Já sei, vou construir um celeiro maior e vou dizer: alma, regala-te. Aí a palavra diz: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem será? Existe tanta gente distraída em tentando adquirir riquezas, de conquistar alguma coisa, que não vive mais. Às vezes tem até dinheiro, mas não consegue desfrutar do dinheiro, porque está distraído em mais, e mais, e mais, e mais. Há pessoas que são viciadas em trabalho, e não importa se a família está sofrendo, não, eu estou trabalhando, eu estou levando o pão de cada dia para casa, eu estou fazendo o meu papel, eu sou o provedor, eu tenho que trabalhar. E como se não pudesse ter férias, como se não pudesse descansar, como se não pudesse ter um momento de lazer com a família, porque parece que está perdendo dinheiro. Pessoas que estão distraídas com o dinheiro. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que revelou a sua intimidade com Deus, distraído com Dalila. E Dalila perguntou qual era o seu segredo, e o distraído falou. Ela corta suas tranças, quer dizer, convida alguém para fazer isso, e quando Sansão acorda, estava com o cabelo cortado, sem força. Virou alvo fácil, arrancaram seus olhos, prenderam-no, ele ficou igual um animal rodando num moinho, andando em círculos, até que por fim o seu cabelo estava crescendo, e no final ele clama a Deus, a sua força vem, ele derruba as colunas e mata os inimigos, os filisteus, os governadores. Mas ele chegou naquela situação por causa da distração. Davi, no tempo, o texto diz muito claro, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa, relaxando, distraído, jogando videogame. Ele almoçou, o almoço estava um pouquinho pesado, tirou um cochilo, aí foi para sua varanda real, se expôs a um striptease. Está lá Batseba tomando banho. Davi se prendeu à pornografia, um dos grandes males desse século, que tem distraído homens e até mulheres, e tem roubado a espiritualidade, tem roubado a intimidade, tem gerado apatia. As pessoas que estão presas na pornografia não conseguem ler a palavra, o culto fica chato, porque estão viciados em dopamina. Se não libera dopamina, não tem graça. E por conta dessa pequena distração, Davi adulterou, porque ele mandou perguntar: quem é aquela moça lá? Aquela lá é a esposa de Urias. Irmãos, imagina um homem leal, fiel ao rei, a Deus e ao seu exército, Urias. E Davi: manda ela vir aqui, chama para mim. Davi manda chamar a Batseba, se relaciona com ela. Ela havia acabado de passar do seu ciclo menstrual, ela estava num tempo fértil, e aí engravidou. Diz para o rei que eu estou grávida. E o rei então, você conhece a história, manda chamar Urias. Joabe, dá uma folga para Urias, manda ele vir para cá urgente, depressa. E aí ele se torna dissimulado, recebe Urias. Urias, tudo bem? Como é que está a guerra? Olha o cara de pau. Urias chega, dá as notícias, e ele diz: rapaz, eu quero te dar uma folga.
Vá para tua casa. Mas Urias não foi, ele foi para o alojamento, aonde os demais soldados dormiam. Até que a notícia chegou: rei, o cara não foi para casa não. Ele chamou Urias: vem comer comigo. Comeu com o rei, conversou com o rei, e o rei de novo: olha, você está liberado hoje também. E o cara não foi para casa. Dia seguinte, Davi escreveu uma cartinha para Joabe: Joabe, coloca Urias no lugar mais perigoso aí da batalha, e quando ele estiver lutando, recua, para que ele morra em combate. Você pode imaginar o nível de perversidade, de falta de compaixão de um homem que começou apenas por causa de uma pequena distração. Ele foi para a varanda quando era para estar no campo de batalha. E essa distração custou a vida de um homem inocente, fidelíssimo. Isso trouxe maldição para sua casa. Foi terrível. O filho de Batseba morreu. Depois o filho de Davi, quando ele está envelhecendo, se relaciona com as suas concubinas à luz do dia. Absalão se revolta contra o pai. Muitas tragédias aconteceram na vida de Davi, apesar de Deus tê-lo perdoado, por causa de uma pequena distração. A distração, ela tira o foco de Deus e coloca o foco nos problemas. Repita assim comigo: pessoas distraídas são estressadas. Pessoas distraídas são ansiosas. Por quê, pastor? Porque elas estão com foco no lugar errado. Imagina Jesus te visitar e você está assim, ó: ai meu Deus, feijão. Ih, Jesus, o café. Ai, o arroz. Ih, meu Deus, não botei. Ai, Jesus. Essa era Maria, ou Marta. Essa era Marta. Quem estava lá? Jesus. Jesus estava na casa de Marta. Maria entendeu tudo. Quando ela viu que era Jesus, se aquietou aos pés de Jesus e ficou lá. Fala, Senhor. Tipo como quem diz: fala que a tua serva ouve. Ministra, vai, eu quero ouvi-lo. E Maria, igual aquele urso do pica-pau: para onde que eu vou? E agora? Ela estava centrada nos seus problemas, nas suas tarefas. Irmãos, não tem problema nenhum cuidar dos afazeres do dia. Não há problema algum, não há nenhum demérito. Pelo contrário, é virtuoso você arrumar a casa, fazer as refeições. Isso não tem problema nenhum. Mas cada coisa tem o seu momento. Imagina você com quintal para capinar, e alguém que você ama te visita, aí você deixa a pessoa lá e fica capinando. Não, eu tenho que tirar esse mato daqui hoje. Meu Deus, eu tenho que arrancar esses matos daqui. E a tua visita está lá. Porque a distração faz você esquecer quem é Deus na sua vida. Filipenses 3, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique ansioso. Antes, coloque diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Não, mas tem um boleto amanhã, mas meu Deus, não sei o que. Ops. Ei, acorda. É porque
você não sabe o problema que eu tenho, é que você não sabe a conta que eu tenho que pagar, é que você não sabe o que eu estou passando lá em casa, é porque você não sabe o que Deus está querendo falar para o teu coração. Descansa no Senhor, confia nele. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não é na força do teu braço, é no poder do Senhor. Então Maria estava estressada, estava ansiosa, estava atarefada, estava assim, sobrecarregada, porque ela estava pensando apenas nas tarefas, mas não estava pensando na visita. E aí quando você está distraído, você às vezes fica tão distraído, que ao invés de você perguntar qual é a vontade de Deus, você quer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, você não acha que pega mal não? Eu aqui trabalhando, e minha irmã de bobeira aí, manda que ela me ajude. Ou seja, eu não quero saber o que o Senhor quer de mim, mas eu vou dizer o que o Senhor deve fazer. É sim ou não? Não, está distraída. Marta é maneirona, mas ela estava distraída. Eu gosto de Marta, no bom sentido da palavra, sou fã de Marta, mas há de reconhecer que aqui Marta estava distraidíssima. Imagina Jesus, distraída, sabe quem está falando não? Você não sabe o que eu vim fazer aqui não? E Jesus disse, Marta, tu está muito estressadinha, correndo para lá e para cá, foco, uma coisa só te é necessária, você está correndo atrás de vento, então preste atenção em mim, me ouça. Maria escolheu a melhor parte, e você vai continuar distraída, querendo me ensinar o que eu tenho que fazer? Uau, só um distraído não quer ouvir o que Deus tem para falar, e quer que Deus ouça o que você tem para dizer. Olha para o teu irmão e fala assim, acho que ele não está falando contigo não. Mas cuidado com as distrações, elas podem te estressar, te sobrecarregar, porque você perde o foco daquilo que realmente é importante. E aí, o perigo da distração, você se ocupa com aquilo que não é a real prioridade. Tudo bem, tem que arrumar casa? Tem que fazer comida? Tem que lavar louça? Tem. Mas se Jesus entra na tua casa, meu irmão, só se Jesus chegar e falar assim, dá para fazer um cafezinho? Estou botando água para esquentar, agora. Eu falo até, fulano, vigia lá a água, me avisa quando ferver. Sim, Senhor. Poxa, que honra recebê-lo aqui na minha casa, maravilha, que surpresa gostosa, Jesus. Uau, como eu ansiava por um momento como esse. Só um minutinho que a água está fervendo para o seu cafezinho, só um minutinho. Faz o café, volta com o café fresquinho e toma café com Jesus. Mas imagina Jesus, dá um tempinho aqui, que eu tenho que lavar umas louças. O senhor sabe, né? Uma pessoa que trabalha e tal, ninguém aqui em casa faz nada, então eu vou lavar a louça. O senhor dá licença. Ah, Jesus, o banheiro está meio pesado, inclusive deixaram uns barrosos lá. O negócio está feio lá. Eu vou dar uma lavada lá, depois eu volto. A distração rouba o que é prioritário da sua vida, rouba o que é essencial para você fazer aquilo que você não precisa fazer, pelo menos naquele momento. Tem gente fazendo coisas para Deus que Deus não está nem aí, Deus não mandou fazer. Não, mas eu estou ocupado com a obra, Às vezes a pessoa fica tão ocupada com a obra que ela acha que é de Deus, que se esquece do Deus da obra. Abraão ficou tão distraído com Isaac, e ele era um ótimo construtor de altar,
E ele estava tão ocupado, tão distraído com a bênção de Deus, que ele esqueceu do Deus da bênção. E Deus teve que dizer: Abraão, acorda, me dá teu filho. Ou seja, volta para o altar, constrói o altar. Acordou na hora: não, senhor, vou levar agora. Comprei o carro novo. Ontem. Amanhã é domingo, quer dizer, hoje é domingo. Vocês olham para a igreja? Vou para o shopping. Um carro desse merece um shopping. Olha o distraído. Quantos estão entendendo? Acabei de me mudar. Tem culto às 18. Mas tem tanta coisa para arrumar nessa casa. É como se a casa fosse sair dali e ir embora. Não pode parar. Não. Hoje tem final. Meu irmão, sempre vai ter final. Tudo bem que para o Vasco há muito tempo que não tem final. Mas sempre tem final. Você está aqui ou não? A distração nos ocupa com aquilo que não é a real prioridade. Então, cuidar da casa e preparar as refeições, bênção, mas tem um momento certo. Marta não estava em pecado, ela estava ocupada com o que era útil, mas não era essencial. Era útil, mas não era essencial. Era útil, mas não era o momento. Boas intenções não substituem uma vida centrada em Deus, em Jesus. Nem toda ocupação é frutífera. Algumas apenas disfarçam a ausência da intimidade com Deus. Fazer para Jesus nunca pode substituir estar com Jesus. Pergunto-vos: você está trocando o tempo de intimidade com Jesus por algo que julga mais importante? Em segundo lugar, a distração, ela pode sufocar a sua intimidade com Cristo. Marta estava na mesma casa que Jesus, mas longe do coração dele. Enquanto Marta falava com Jesus sobre Maria, Maria ouvia Jesus falar com ela. Olha aí, a distração pode sufocar a intimidade com Cristo. Quem não se senta aos pés de Jesus acaba falando demais sobre quem se senta. Você não vai se incomodar que ela está sentada aí, não? Marta já havia perdido a paz, prioridades erradas, e ainda estava acusando a irmã indiretamente de preguiçosa, e Jesus de que não se mancava, porque a irmã preguiçosa estava lá, sentada ouvindo Jesus. Marta era uma pessoa má? Não. Ela só estava o quê? Distraída. Quantos acidentes de carro acontecem? Não porque o cara quer bater, ele não quer bater, mas porque ele se distraiu. Essa semana mesmo, foi sábado ou sexta? Sexta-feira, foi aniversário do Chão, né? Sexta-feira o Chão estava passando por aqui, viu uma amiga de infância e foi falar com a irmã, a filha da Solange, sua filha, né? Foi falar com ela, quando olhou, o caminhão já estava em cima, bateu com o carro. Distraído, prejuízo. Repita assim comigo: distração só traz prejuízo. Quantos estão entendendo? É muito perigoso andar distraído. A distração pode alimentar comparação e ressentimento, porque ela estava se comparando e ficou ressentida. Pessoas distraídas ficam observando os outros, ao invés de olhar para si mesmo. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Mas Marta estava o quê? Distraída. Distraída, ela não pôde prestar atenção no que estava acontecendo e começou a fazer
essa comparação. Eu estou trabalhando, ela está aí. E ela ficou chateada, sem razão. Senhor, olha a chamada. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Distraídos com o trabalho, tendemos a julgar os que escolhem o caminho da devoção. Marta queria que Jesus corrigisse Maria, mas foi ela quem precisou ser corrigida. Quando você perde o foco, o que surge é a crítica. Pessoas críticas, murmuradoras, não estão olhando para o lugar certo. Normalmente estão olhando para a vida dos outros. Crítico não constrói nada, ele só vê erro. Se fosse eu faria assim. Se eu fosse o pastor, eu faria assim. Se eu fosse o líder dos jovens, eu faria assim. Se eu fosse, sabe tudo, mas não faz nada. Você está aqui ou não? Quem perde a direção, adota a comparação. Então Marta, uma mulher extraordinária, mulher de Deus, por causa de uma distração, perdeu a visão da ocasião, perdeu o prazer da presença. Existem tantas distrações entrando na nossa alma, que a gente acaba perdendo o prazer da presença. Não rola dopamina. Mas não está mexendo com os meus... Ela perdeu o prazer da presença, porque estava distraída. Quantas coisas você deixou passar porque estava distraído? Quantos prejuízos você teve porque estava distraído? Quantas vezes você falou o que não devia? Falou demais porque estava distraído. A distração pode te afastar da única coisa necessária. O versículo 42, Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só, uma só é necessário. E Maria, a despeito do que você está pensando, ela escolheu exatamente a coisa certa. É como se ele estivesse dizendo: Marta, Marta, para, você está com o foco errado. Minha filha, você está distraída, acorda, sou eu, Jesus, eu estou aqui. Como disse o filósofo Paulinho, você nem me aproveita. Eu distraído com os afazeres, eu distraído com o meu cansaço. Os irmãos já conhecem essa história, já contei N vezes, mas talvez tenha alguém aqui pela primeira vez, né? De novo, pastor, de novo. Eu trabalhei no final de semana no Rio, retiro de impacto espiritual. Nós tínhamos 2 cultos, preguei no primeiro, preguei no segundo, e depois, ao terminar o segundo culto, um casal abençoado: pastor, precisamos falar com o senhor. Eu ouvi o casal: amém, amém, ok, sim. Depois de ouvir o casal, fui para casa exausto, energia lá embaixo. Abri a porta da sala, estava lá um menino, uns 3 a 4 anos, sei lá, 4 a 5, não sei, por aí. Pai, 6 a 7, não é isso tudo não. Pai, brinca de lutinha comigo. Vamos brincar de lutinha. Os olhinhos brilharam. Filho, papai está cansado. O que a gente fala normalmente? Amanhã a gente brinca. Quem te garante que vai chegar amanhã?
Quem vai te avisar quando for o último abraço, o último beijo, a última oportunidade, o último café, o último almoço? E aí ele soltou, quando eu falei, papai está muito cansado, amanhã a gente brinca. Irmãos, eu gosto de tomar banho gelado, eu queria tomar um banho gelado, me renovar e dormir. E então ele solta essa pérola: pai, você nem me aproveita. Eu, o quê? Você nem me aproveita? Como assim? Eu estava distraído. Eu tinha razão para estar distraído? Tinha. Eu estava cansado? Estava. Mas o que ele tem a ver com isso? Na mentalidade de uma criança que passou o final de semana sem o pai, e quando o pai chega, ele quer brincar com o pai. Ele tem que entender que o pai está cansado, ou o pai tem que entender que a criança que o ama o está aguardando aquele momento, que talvez ele ficou o dia todo pensando, papai vai chegar a qualquer momento, e quando o papai chega, o papai continua distraído. Eu falei, o quê? Eu vou chamar o super cueca e ele vai te arrebentar. Tomei um banho gelado, me renovei, vesti a veste do super cueca, cueca na cabeça, uma calça com uma cueca por cima, igual o Superman. Você reparou que o Superman antigamente usava uma calça e uma cueca por cima, né? Calça azul, cueca vermelha por cima. Botei uma capa, cobri o rosto com uma camisa e virei o super cueca. E nós tivemos momentos ali maravilhosos. Às vezes a gente precisa de um acorda, está distraído? Deus está falando contigo, rapaz? Aí às vezes, irmãos, a pessoa vem para a igreja e ao invés de ouvir a palavra, às vezes ainda usa a Bíblia para disfarçar. Aí o pastor fala assim, meu irmão, o inimigo vai te pegar. É isso mesmo, pastor, glória a Deus. Eu passei a vez em frente a uma igreja, o irmão estava na porta. Aí ele estava lá, olhando para o culto e para a porta, olhando para o culto e para a porta. Aí ele, pastor amado. Aí eu, amém, querido. Aí imagina se alguém fala na frente, irmãos, fala alguma coisa absurda. Aí a pessoa olha, amém, porque está distraído. A distração, ela faz você trocar o eterno pelo passageiro, rouba suas prioridades. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E como a Bíblia diz, a distração não é apenas um desvio de atenção, ela pode se tornar um desvio de coração. Eu decidi, ninguém é obrigado a decidir como eu decidi. Eu não levo mais celular para o banheiro. Se o celular, em casa, o celular fica longe da mesa. A não ser que eu tiver que sentar em um lugar, eu quiser tirar o celular, mas eu deixo ali de forma que eu não atendo o celular, se eu estiver almoçando com alguém, comendo com alguém. Não levo para a mesa, não levo para o banheiro e não levo para a cama. Inclusive, celular no escuro faz um mal terrível. Pesquisa sobre isso depois. A luz do teu celular no escuro. O celular dorme na sala. O meu celular dorme na sala. E aí quando ele desperta, acorda o Paulo I, eu vejo a porta, o barulho na parede. Tu. Quando ele não vai revoltado, pega o celular e coloca na minha cabeceira. Você está aqui ou não? Até quando
ficaremos distraídos. Como a palavra diz, né? Nos últimos dias serão como no dia de Noé. As pessoas estarão distraídas, como o vídeo que nós vemos. Ao invés de socorrer a pessoa que está machucada, a pessoa filma. Ainda tira selfie. Aqui, ó, morreu agora, fresquinho. Tchá. Ó, ainda está agonizando. Gente, está agonizando ainda, ó. Distração. É uma das principais ciladas dos últimos tempos. O inimigo quer distrair para que as pessoas não saibam que você tem uma alma, um espírito que é eterno e que ele está pertinho de voltar, e que um dia todos nós iremos comparecer perante o tribunal dele. Ouviremos: ouvinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito. Não adianta você chegar lá distraído: ih, já estou aqui, gente. Ou, oh, Jesus está voltando, gente, tão rápido. Meu amado, os sinais estão aí, os distraídos não estão vendo. A realidade profética do cumprimento da palavra diante dos nossos olhos, só não vê quem está distraído. Então o mundo está clamando e apontando para a vinda de Jesus. E Jesus visitou a casa de Marta, mas Marta estava distraída. Mas na casa de Marta também tinha Maria. E eu prefiro me assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, ainda que Marta fale mal de mim. Eu prefiro ficar com Jesus. E você? Como você tem se comportado? No mundo de Marta e Maria, quem é você? Diante da presença, quem é você? Diante da oportunidade de ter um encontro com Ele, quem é você? Ah, pastor, quando for mais velho, quando for isso, quando for aquilo. Não, tem que dar um jeito de umas coisas aí, meu amado. Se hoje ouvirdes a sua voz, não fique distraído. Não endureçais o vosso coração. Quantos estão aqui? Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar cada coração nessa hora, do mais novo ao mais velho, do menor ao maior, do menos ao mais instruído, para que estejamos alertas como atalaia, para que não estejamos dormindo, como diz a carta de Paulo aos Efésios: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não queremos estar distraídos, Pai. Queremos fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, toque em cada vida que está aqui. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de nós adorarmos ao Senhor, preciso fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar distraído diante da realidade espiritual? A Bíblia conta a passagem de um carcereiro que perto da meia-noite, um terremoto abala o cárcere, porque Paulo e Silas, que foram presos injustamente, estavam orando e adorando. E quando vem um terremoto, os grilhões de Paulo se quebram, as prisões se abrem, as portas, eram várias portas e vários níveis. E quando o carcereiro viu todas aquelas portas abertas, ele pensou em se matar, para não sofrer na mão das autoridades de Roma. E quando ele pegou a sua espada para se matar, Paulo: para, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui.
E ele pergunta: senhores, o que é necessário fazer para me salvar? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele recebeu aquela palavra, levou Paulo na casa dele. Paulo pregou o evangelho para a família dele. Eles se batizaram naquela mesma madrugada. E Paulo volta para a prisão. As autoridades mandam liberar Paulo. E Paulo diz: não, vou ter que vir aqui pedir desculpa. Eu sou cidadão romano, me prenderam injustamente. Paulo ainda tirou onda ainda. Mas o que eu quero dizer é que diante de uma dificuldade, de uma circunstância diversas, algumas pessoas perdem o foco de quem é Deus, do que Deus pode fazer. E ficam oprimidas pelos problemas, pelas contas a pagar, pela pressão do dia a dia, e não conseguem buscar o Senhor. O que o Senhor está dizendo é que Ele está acima de tudo e de todos na sua vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que você pode pedir ou pensar. Que quando os portões não se abrirem, as muralhas podem cair. Quando o mar não se abrir, Ele pode te fazer andar sobre as águas. Que quando tudo parece estar perdido, como era o caso daquela viúva de Naim, que está saindo para sepultar o filho, em outra comitiva com Jesus estava entrando, e se cruzam exatamente ali perto do portão da cidade, e Jesus olha aquele séquito, olha o caixão, toca ali no caixão e manda o menino se levantar. E aquilo que estava caminhando para um fim teve um recomeço. Como aquela mulher que foi pega na sua distração em adultério e colocada diante de uma multidão aos pés de Jesus, enquanto a multidão a inquiria, a interrogava Jesus: o que vamos fazer ali? A lei manda apedrejar, e tu, quem dizes? E Jesus estava escrevendo ali na areia, no chão. E aí, o que você diz? Na verdade, eles queriam incriminar Jesus, porque se Jesus dissesse apedreja, feriria a lei de Roma. Eu não podia apedrejar sem a revelia, sem pelo menos a autoridade do Sinédrio. Mas se Jesus dissesse libera ela, eles iam dizer: está vendo, ó, blasfemo, está indo contra a lei de Moisés. E Jesus diz aquela célebre frase: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E os distraídos foram embora. E aquela mulher teve um encontro maravilhoso com Jesus. O Jesus que mudou a história daquela mulher, o Jesus que visitou Marta e Maria. Ele prometeu que estaria aonde ele fosse invocado por 2 ou mais pessoas. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Até quando Ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, eu tenho que curtir uma coisa ali, eu tenho que curtir outra ali. Você não imagina a guerra que eu travei no dia da minha conversão, há 35 anos atrás. Uau! Eu pensava em tudo, nas minas, nas bebidas, nas noitadas, nas danceterias, filme. Mas o chamado foi mais forte. E tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que me distraía, que eu achava que estava perdendo, Deus me deu muito mais, e muito melhor e mais recompensador. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Se possível, curva a sua cabeça. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Ele, eu quero convidar você a fazer essa oração. Diga assim para Ele: Senhor Deus, eu entendi essa palavra, e não quero mais viver distraído. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu rejeito e renuncio a toda e qualquer aliança
que eu tenha feito, direto ou indiretamente, com o inimigo da minha alma. Eu abro o meu coração para Jesus fazer morada. Sela-me com o teu Espírito Santo. Sela-me com o teu Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida. Dá-me a certeza da salvação, porque eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E eu quero fazer um convite a você que fez essa oração e quer tomar essa decisão. Há alguns irmãos aqui que querem te abraçar e dizer: seja bem-vindo. Que bom que você tomou essa decisão. Se houver alguém que quer voltar para o Senhor ou quer entregar a sua vida, enquanto nós adoramos, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Pastor, eu estou meio constrangido. Chama o vizinho e diga: me leva lá na frente, vamos lá comigo. Amém? Vamos adorar o Senhor.